E essa intervenção oblíqua vem de trás. Então, só para terminarmos por hoje, nós temos este núcleo em nós, que é o eu superior, temos este núcleo em nós, que é o eu básico, a nossa criança física, temos este que é o artista criativo e que inventa soluções inesperadas para tudo, e é fecundo, e é imaginativo, e é xamânico até dizer chega, e depois temos este aqui, que é o nosso eu consciente e que é a parte científica, analítica, e que consegue planear e cumprir objetivos. Às vezes este não gosta deste. E o eu superior, às vezes, não parece que não gosta deste. E nós temos esta estrela, que é a pulsão psíquica inicial, e esta pulsão psíquica inicial vai se transformando no indivíduo desenvolvido num diamante. Na verdade, o diamante tem 4 polos. 1, 2, 3, 4. Este diamante é a psique diamantina. O termo tibetano é Adamant, ou Dorje. É o guerreiro sagrado, ou a guerreira sagrada. E, no plano original, nessa vontade divina original, o divino criou um veículo com circulação plena. O que significa que o eu básico comunicava muito bem com o eu consciente, que por sua vez comunicava através de símbolos e processos religiosos com o ser superior. Este se comunicava com o inconsciente e o inconsciente criativo comunicava com o eu básico, ou seja, superconsciente, inconsciente e subconsciente. Estes três são inconscientes. O Jung chamava inconsciente só aos três. Só aos três. O Jung chamava inconsciente aos três. Nós estamos a dividir. Superconsciente é o teu eu superior. Inconsciente é aquilo que é metabolismo e está a receber informação não verbal de tudo à tua volta, desde os cheiros até à mentalidade dos povos. Subconsciente, no entanto, é uma consciência. Subconsciência é a parte de ti que está constantemente a regenerar o corpo e a sentir o que é melhor para o corpo, físico e etérico. Consciente é a parte que está virada para a cultura e para a civilização, e a primeira membrana exterior do consciente é o ego. E além disso, isto tinha comunicações assim e comunicações assim. Esta é claramente tântrica e esta é esta é cultural. Tântrica, cultural. Aqui tens o arco mágico, que está ligado ao xamanismo. Aqui tens o arco arquetípico, que está ligado às grandes simbologias secretas. Aqui tens o arco das religiões conscientes exotéricas. E aqui tens o arco da ligação entre o consciente altamente funcional, espera-se, e o teu corpo físico. Tem a ver com desporto, medicina e tudo o que são disciplinas de otimização do corpo. Isto forma uma espécie de átomo. Eu superior, se vocês quiserem podemos pôr olhos. Eu superior, parece com olhos, pelo menos, bom, o eu superior, que é a tua parte de luz pura. Tem essência, tem existência, tem potência, não tem experiência. O eu básico tem experiência, tem potência, mas não está em conexão com a essência. Não nasce, ou melhor, não é a essência. Estes núcleos têm estes caminhos todos de ligação e mais ainda. Nós vimos que este caminho é o caminho da religião, do processo psicoesotérico. Este, para dentro. Este é o processo exotérico, tentar chegar ao divino por fora. Este é o processo esotérico, tentar chegar ao divino por dentro. E assim sucessivamente. Eu estou a cometer grandes generalizações. O que eu quero dizer é que isto tudo se organiza no corpo e na consciência através do ADN. Através do nosso código genético. E o que as forças que intervencionaram a Terra, as forças que pilharam a Terra fizeram foi cortar estes canais. Danificaram o átomo. Mexeram com a integridade divina dos 5 núcleos do ser. As 5 chagas de Cristo. Os 5 núcleos do ser. Não mexeram nos núcleos, porque não podem. São secretos, são sagrados, são invioláveis.
mas mexeram nas ligações. E instalaram-se em todas as ligações. Então tu tens a ligação original, que é a religião a que se poderia chamar, ok, grego, Pistis Sofia, a filosofia perene, a grande tradição, os grandes exoterismos puros. E as forças evolutivas instalaram-se aqui e criaram falsos mecanismos de adoração. Depois, tu tens aqui o arco xamânico, para não dizer psicadélico. Este é o arco que utiliza substâncias, podemos chamar-lhe ervas medicinais, e toda uma panóplia de etnofarmacologia, estou a usar assim os nomes todos, para facilitar a conexão entre esta grande fonte de criatividade, que é o inconsciente profundo, o eu básico, porque se tu tomas qualquer coisa, quem está a tomar não é nem a tua alma nem a tua psique, é a tua boca. Portanto, é o teu corpo que está aqui a ser mexido. E isto que é o xamanismo e que é a grande plataforma das técnicas arcaicas de êxtase, foi também pilhado. E esta zona aqui dos arquétipos, que é o que faz com que o eu superior crie imagens sagradas que vai derramando sobre o inconsciente. Essas imagens que chegam ao inconsciente são depois trazidas a custo para o consciente. Nos artistas, mais facilmente. Na maior parte das pessoas, através de sonhos e através de processos contemplativos. Quando uma rainha do céu acontece dentro de ti, eu não estou a falar com o António. Quando uma rainha do céu acontece dentro de ti, tu contataste um arquétipo. E certas mulheres sabem o que é isto. Quando Eu não gosto da palavra deusa, é um problema meu, porque é super abusivo, psicologicamente falando. Tu chegas ao pé de uma amiga, tu estás uma deusa, está bem. Mas também a Liza Minnelli, e por aí fora. Mas é quando tu ancoras, albergas um pouco do sagrado feminino, mesmo, e tu sentes uma combinação entre anjo e elfo feminino dentro de ti, quer dizer, quando tu sentes esse. Que não é um anjo, porque só se a pessoa se quiser enganar a si própria, mas há muito de angélico em certos indivíduos. Quando esse anjo no feminino, esse elfo e essa energia que não é daqui, não é da Terra, não é desta dimensão, mas também não é de uma dimensão muito alta, é de uma dimensão mais alta e ao lado. Tem muito a ver com os celtas. Quando tu sentes isso, tu estás a canalizar um arquétipo, estás a sentir um arquétipo. Assim como há homens que sentem o arquétipo do guerreiro quando é necessário, quando é necessário não sentem. Há homens que têm esse arquétipo variado e estão sempre com o guerreiro cá fora. Não conseguem conter o guerreiro, mas o guerreiro no seu lugar não se vê, só quando é necessário. Isso dá-te uma noção de energia masculina madura. A energia masculina madura, tu nem percebes se ele é maduro ou não, só quando é necessário que as coisas vêm, os vários valores vêm ao de cima. Mas com o feminino penso que é parecido. Agora, esse mundo arquetípico também foi intervencionado. Estas ligações foram quase todas. Não, esta não. Esta não. E esta não. E esta aqui depende de nós fortemente não ser intervencionada, que é a ligação entre o eu consciente e a psique. O que é que quer dizer com isto? Para cada coisa verdadeira existe um facsímile, um carimbo, uma cópia extremamente bem feita, falsa. Tudo bem, João, está tudo bem. Uh, porque o pai do João é chinês. Então, mas, é assim, há China, e, portanto, vamos lá. Para cada China muito bem feita, há uma China falsa. Um sucedâneo de China. Quando nós dizemos que os produtos chineses não têm qualidade, não. O que acontece é que o maoísmo
criou uma certa relação com a realidade que dá este tipo de situação. Mas isso não é a China. A China não é o maoísmo. Quando as pessoas estão cansadas de uma certa China, elas estão cansadas do subproduto do maoísmo. Sabem lá o que é a China? A China é um mar sem fim. A China já cá estava antes de todos nós e fez tudo antes de toda a gente. Ahm, Tentem sentir. E é aqui que nós começamos a destrinçar. As conversas à mesa tendem a ser. Porque as pessoas querem parar de sofrer. E uma forma de parar de sofrer é voltar a ser criança. Se tu conseguires voltar a ser completamente criança neste momento, tu vais catalisar adultos à tua volta que te vão proteger, nutrir, mandar contigo ao colo, cuidar de ti. Tu paras de sofrer, quer dizer, os sofrimentos passam a ser infantis só. E uma das formas de nós voltarmos a ser criança é a sensação de, pronto, contar uma história até ao fim, já posso dormir. Eventualmente a chuchar no dedo. E as conversas à mesa, secretamente, têm a vontade de deixar de sofrer. E é Páscoa e estão 40 pessoas à mesa. E as pessoas começam a conversar. Bem, uma família mais pequena, 10, ui, 5, 7. E as pessoas estão a conversar, mas elas estão a tentar comer e deixar de sofrer ao mesmo tempo. O que é que quer dizer com deixar de sofrer? Compreender, aliviar. É por isso que as pessoas conversam. É para partilhar as dores, para ver se o outro tem um truque. Ou sabe qualquer coisa que eu não sei. E é bonito quando há respeito numa família, o respeito traduz-se muito por tu és misterioso ainda. Eu sei que és meu irmão, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu primo, mas eu acho que ainda és misterioso para mim. Eu ainda estou interessado em falar contigo. E nessas conversas vem essa coisa de como é que eu deixo de sentir esta. Como é que eu alivio o meu sofrimento? E há sempre a tentação de diz-me uma coisa absoluta e final que repouse a minha vida psicológica. Infelizmente, isso não é possível. Não quando as conversas são acerca do mundo e das coisas do mundo. Então, quando as pessoas dizem católico, existem dois católicos. Um que é o real e outro que é cópia virtual do catolicismo, que está sobreposta ao real e misturada nele, e que é a sua sombra. Ou melhor, que é a cópia que estas forças fizeram. Deixem-me repetir. No átomo humano, essas forças instalaram-se em toda a parte. Elas estão na religião exotérica, na ciência, ou se quiserem, nas performances. Porque isto é o corpo, isto é o consciente. Portanto, nas performances, nas religiões exotéricas, nas esotéricas, tentaram se instalar no Tantra, como é um bocado óbvio. Estão nos xamanismos, nos psicoxamanismos e nos psicadelismos. Estão nas coisas arquetípicas e nas análises psicológicas ou sagradas. Eles instalaram-se em tudo isto. Eu estou-vos a tentar dizer que a humanidade é traumatizada porque as forças instalaram-se nos canais de ligação entre os núcleos sagrados. Isto é um conhecimento, ou melhor, isto é provavelmente vasto, o que está aqui a ser dito. Sabes, aquelas coisas que começou a se calhar, demora algum tempo a perceber a extensão. Então, a expressão evangélica é: o indivíduo deveria ser manso como uma pomba e vigilante como uma serpente. É uma expressão de Cristo que diz respeito à separação entre o mundo real desta clonagem que foi feita por essas forças negativas. Eu vou ser muito claro. Sobre todas as coisas verdadeiras foi sobreposto uma coisa poderosíssima que se alimenta da verdade da coisa verdadeira e a aplica à humanidade de forma falsa. Isto é simplista
ou é estereoscópico? Quer dizer, de um estamos a fazer dois. Eu gostaria que nós saíssemos daqui totalmente estereoscópicos da cabeça. Ou seja, como? Faz, mas de uma forma minúscula e não tão potente. Por isso é que nós hoje dissemos no início que a primeira frase foi a situação planetária é difícil. E e uma das questões é que nós estamos saturados de sobreposições e não damos por isso. Eu hoje estou a tentar trazer ao de cima a leitura iniciática da sobreposição ou da justaposição. O ego tem medo. E sobre o medo do ego é aumentado uma prótese de medo imensa, que não é do ego, é artificial e vem de fora. O ego é louco, digamos, e sobre essa loucura, que até tem a sua piada, é acrescentado um nível de loucura que nem o Fellini chega lá. O Fellini estava só a aquecer os pés. O ego é manipulador. Sobre essa manipulação, que é uma zona mais frágil, entram estas forças e criam escolas frias de manipulação, que já não é o ego, é muito mais potente. Como? O ego é humano, estas coisas grandes já não são humanas. Então, exatamente como o Zé chamou a atenção, mas o ego não faz, mas o ego faz no mínimo necessário para que tu tenhas uma lama de alta qualidade. Qual é a função do ego a partir depois dele ter a sua função básica, que é de funcionar ao nível dos detalhes? O consciente toma decisões, a alma inspira-te, e quem é que vai tratar dos detalhes? Não é a alma não quer saber de detalhes. Quem é que vai lá comprar um pullover cor de laranja e uma caneta e depois este caderno é muito caro, não tem o mais barato? É o ego. O ego é que está constantemente a tratar dos detalhes. Se nós não tivéssemos ego, não conseguíamos tratar de detalhes que não tínhamos penetração no tempo, nem no espaço. É uma ferramenta espaço-temporal. É um estilete espaço-temporal. Mas depois disso, o ego depois começa a achar que é o centro de tudo e então faz a outra função dele, que é complicar. E, e nessa complicação ele faz lama e faz pântanos e faz coisas que nós achamos que podiam não ser. E são obscuras e são sujas. Sujas não, são, são assim um bocadinho raivosas e um bocadinho danadas e um bocadinho venenosas e um bocadinho tóxicas, mas são todas um bocadinho. Quando já não é um bocadinho, não é mais o ego, porque o ego é humano. Eu vou-vos dar um exemplo. Mussolini, ego. Hitler, não ego. Mussolini é fácil de compreender, digerir e esquecer. Porquê? Porque é um ego gigante que está ali naquele momento histórico a fazer de papá da nação italiana. O Hitler não está a fazer papá da nação alemã. Ok. Pensei que era o leitor de CDs estava a queimar e a deitar fumo. O Hitler não está a fazer de papá da nação alemã. O... Tentem sentir. O Mussolini é um xamã, é um pajé, é um homem medicina, é um ego, no bom sentido e no mau sentido. O Hitler é um feiticeiro, não tem nada a ver, é inumano. O que é admirável pelo horrível é que o Hitler saltou para o nível não humano. Já não é humano. O Mussolini ainda era uma pessoa. Ria, ia à ópera, bebia vinho, errava. Era um autómato. Era um autómato. Como nós dissemos,
como nós dissemos, olha aí, olha aí. Foi altamente intervencionado. E o problema, muito bem, o problema é esse. Nós estamos saturados de superposições e não vemos. É uma infiltração generalizada. E a estereoscopia é quando tu consegues ver a coisa boa e a má no mesmo corpo, na mesma entidade, e distinguir as duas. Estes são aqueles que as forças evolutivas realmente se preocupam. Porque o que vê a coisa boa no corpo, na entidade, eles não se preocupam com ela. E o que só vê a coisa má, é ótimo. Agora, aquele que chega a uma entidade, a um corpo, a uma situação, a uma instituição, a um facto planetário, a uma guerrilha de rua, a uma prostituta, o que tu quiseres. Porquê é que eu disse prostituta? Pode ser a outra, a freira. hum, a, um, a um governo, a um sistema económico, e que quando ele chega faz assim, esse quebra-gelos, esse é perigoso para as forças evolutivas, porque esse vê e separa. Então, quando nós dizemos catolicismo, há uma sobreposição. Eu vou repetir. O que eles fizeram, uma das coisas que eles fizeram foi ir a todas as verdades grandes, fazer cópias e dirigi-las à humanidade adaptadas aos seus próprios fins. O discurso é totalmente correto, a praxis é ligeiramente ao lado. O que caracteriza forças evolutivas muito subtis é não totalmente ao lado da verdade, o que as tornaria inefectivas porque os homens têm psique e têm coração e têm timo, mas é ser ao lado o suficiente para enviar um padrão que as tuas glândulas e que os teus centros dizem tá, é isto mesmo que eu ando à procura. E é assim ao lado o suficiente. Se for muito ao lado, o teu, a tua natureza amorosa e ética censura. Tem que ser assim. Um bocadinho só. E os que são um bocadinho ao lado são terríveis. São incrivelmente educados. São cívicos. São exemplares. São British. Fazem manicure. São elegantíssimos. Nada. Ah, ok. São vestem Armani, são cultos e sabem o que estão a fazer completamente. O nível de compartimentação deles é muito menos. O que eles sabem é muito menos compartimentado do que nos outros níveis. Não sei se me faz sentido. Eles têm uma visão mais geral, mais. E o que se passa hoje em dia é que está toda a gente tão ocupada com os seus telemóveis a enviar mensagens. Está toda a gente tão ocupada em conseguir avançar ao mesmo tempo que a tecnologia avança. Está toda a gente tão ocupada em enviar mais mensagens e em responder àquele quadradinho e em viver para dentro daquele quadradinho que toda a gente está a perder a visão da big picture. Ou estou a exagerar? Como? Pronto. Então, nós temos isto. Todas as realidades planetárias foram copiadas e apresentadas ao ser humano iguais e com uma coisinha ao lado. Assim, só um bocadinho. Então vocês têm. É muito difícil encontrar a verdade porque ela está por detrás de uma verdade copiada. E alimenta-se da relação indestrutível entre o observador e o objeto verdadeiro. Eles instalaram-se ali. Então pode-se dizer, porquê é que a humanidade se permite ser colonizada? Porque é que ela não se revolta? E mais ainda, será que as revoltas de rua
em que tu tens multidões de permacultores a atirar coquetéis molotovs contra os carros de luxo de Bilderberg, isso é alguma coisa? Será que isso é alguma coisa? É completamente inútil. Eles ficam todos contentes. E se tivesse uma banda a falar, a cantar sobre os Illuminati, hard rock, so what? O nosso problema aqui, o problema com as air schools do mundo, porque são muitas, é esse. Já te apanhei. Quando vocês conseguem vê-los, só por causa desse. Mas aquilo ali não bate certo. São pequeninos. Tudo o que eles construíram desmorona-se e a verdade está por trás, que é no fundo o que lhes dá magnetismo. O magnetismo não, poder hipnótico. Vem ao de cima. Eu peço desculpa, António, agora vou dizer vocês, mas a ideia é dizer nós, não é? Vocês precisam mesmo de ser punks a sério. Eu pensei dizer a uma senhora como a Helena que ela precisa de ser punk, mas nós precisamos de ser pós-tudo, pós-punk, pós-cyberpunk, pós-tudo. É assim, tentem sentir isto, tentem sentir isto. As miniaturas disso é pedofilia na Santa Casa da Misericórdia, mas isso é piece of cake, isso não é nada, isso é o beabá. Porque tem Santa Casa da Misericórdia, é uma verdade, não é? E lentamente, para tu conseguires levar moços e não sei se há moças na Santa Casa, por aqueles labirintos, tem que haver ali uma verdade misturada com outra coisa, tem que ser um licor. Então é assim, eu diria, bebam vinho e bebam água, evitem os licores. Porque o licor vai-te levando, é inebriante. Sentem o que eu quero dizer? Bebam vinho à vontade, bebam água. Não, cuidado com os licores. E para vocês terem pedofilia na Santa Casa de Misericórdia, aquilo era um licor. Aquilo não pode ser vinho nem água. Porque vinho é vinho. Vinho é vinho. Ok, vamos todos para ali e vai acontecer uma coisa. Tá, é vinho. É água. Água é água com... Pois, é na Casa Pia. Peço desculpa. É na Casa Pia. Na Casa Pia. Foi mais uma justa posição. Ok, e o que nós temos, a dificuldade neste momento é que a humanidade não está a conseguir. Como eles fizeram isto, há uma justaposição entre a nossa verdadeira lama e uma hipérbole, uma ampliação dessa lama até à náusea, que já não é humana. Nenhum jovem precisa de fazer as coisas que muitos jovens hoje fazem para viver um processo alquímico e de individuação. Ninguém precisa entrar no território especificamente inumano para conhecer a sua humanidade. Talvez tu tenhas que ser animal para conheceres a tua humanidade. Talvez tu tenhas que ser anjo para conhecer a tua humanidade. Talvez tu tenhas que ser louco. Mas estes indivíduos que vocês têm hoje em dia não são nem anjos, nem animais, nem loucos. São anjos de má qualidade, são animais sem interesse nenhum e são os loucos que não. Isto é que é loucura? É isto? Não sei se me faço entender. Então, nós realmente hoje não estamos exatamente a abrir um portal para os céus. O que nós estamos a fazer é diferenciação, distinguir. Então, o que é que se passa? Uma humanidade traumatizada não se consegue defender porque a sua memória foi destruída. Exatamente como a memória do casal Barney e Betty Hill foi anulada. Exatamente como eles de Montreal até New Hampshire, descendo pelas montanhas do Canadá e entrando pelo Ohio, uma paisagem magnífica à noite, até que a Betty diz: está ali uma estrela cadente, mas vai a subir em vez de descer. E depois, mas agora mudou de cor, agora já são cinco. E, e só se lembram do momento em que a nave está acima deles e tu tens Grace. Eu não sei se é necessário desenhá-los, acho que já não é preciso desenhar Grace. Tipo, há porta-chaves e papel higiênico com Grace e
canetas com Grace e há Grace em toda a parte, portanto está feito. Eles são abduzidos durante 3 horas e quando dão por eles estão outra vez a conduzir e passaram 3 horas. Não se lembram de nada. Percebem como é que funciona? Eles ao mesmo tempo instalaram-se nas ligações entre os núcleos. Eles não podem entrar nos núcleos. Mas instalaram-se nas ligações entre os núcleos e estão a fazer imitações de tudo. Mesmo o esquema em pirâmide para vender Tupperwares é um sub da tendência que eles têm para fazer pirâmides rígidas que não são orgânicas nem flexíveis. Eu não estou interessado aqui, não sei, poderá ser no futuro, em caracterizá-los. Mas este é o encontro número 72. Olha. E, portanto, estava na altura de fazer avançar este material, de forma que se compreenda que ao mesmo tempo estamos a fazer psicologia sagrada, e ao mesmo tempo vamos aprofundar astrologia e tarot, e ao mesmo tempo que entramos na alquimia e na ciência, etc., e compreendemos os mecanismos e o que está a acontecer connosco em termos iniciáticos, temos a noção de que sempre que as coisas crescem exponencialmente, quase sempre são eles que estão por trás. Pode ser um franchising, eu não tenho nada contra franchisings que crescem. Pode ser um franchising ou pode ser um rancor entre duas pessoas. Está previsto pequeninas cenas. Grandes, irredutíveis e gigantescas, não é nosso. É inumano, não é do nosso reino. Nós perdemos a nossa humanidade quando nos tornamos gigantes. Enoque, pesos e medidas. E tem de haver um enoque psicológico para os pesos e medidas psicológicas, mas acho que o Jung era o enoque psicológico. Só para terminarmos, as primeiras intervenções foram no sentido, e vocês conhecem esta história de vários autores, eu não pretendo estar a dar nenhuma novidade, mas as primeiras intervenções foram no sentido de diminuir a capacidade do corpo humano ancorar a alma e o espírito. Ou seja, é como se pegasses uma bailarina e lhe desses comida para gansos para engordar. Porque estás interessado, digamos, no fígado dela. Ou seja, nós somos brutalizados. E essa brutalização foi feita no ADN. Certas ligações, eles entraram por aqui adentro e cortaram as ligações no nosso ADN. Então, a antena no centro das nossas células deixou de receber em FM, deixou de receber em altas frequências. O ADN é uma antena. É uma molécula enrolada sobre si própria, feita de várias fitas entrelaçadas, e é uma antena, ressoa, capta ondas. Assim como o vosso tímpano está a vibrar à medida que o ar que sai da minha boca faz mover a atmosfera, o ADN capta a mente do Cristo. Primeiro do Logos e depois do Cristo e de Sofia. Mas fala através da tua alma e do teu ser interno. E quando eles cortaram o ADN, foi como se te pegassem numa agulha e furassem o teu tímpano. O som de Deus continua lá, mas tu já não consegues ouvir. Faço-me entender. Se nós temos assim, André, isto é um bocadinho radical e é um bocadinho cruel. E até pode ser um bocadinho desresponsabilizante. Se nós conseguimos compreender, tal como uma menina um dia acorda para o facto de que não era um astronauta que entrou no quarto dela e não lhe teve a fazer cócegas. Quando ela cai em si e diz não era um astronauta, não eram cócegas, era o meu tio. Pronto, quando ela cai em si e diz assim, eu tenho um trauma, ela está no caminho da cura. Quando nós conseguimos dizer, ok, eu nem sei se sou desta humanidade, até podes ter sido emprestado para estar aqui, nestes encontros, foste emprestado. Mas estamos emprestado à humanidade.
És um irmão a serviço da luz. E é uma coisa do bem, não ser o cara do bem. Mas, se tu estás aqui, o indivíduo precisa de conhecer o território. E como é que nós conhecemos o território? Bem quieto e dizer assim, eu estou num território traumatizado, esquizoide, ligado à morte, Thanatos, porque ninguém consegue romper esse elemento, e vingativo, Némesis, e com memória danificada. Eu estou dentro de uma humanidade traumatizada. Esse trauma não é evidentemente físico, mas a tendência para a incomunicação escalar não é nossa. Tem a ver com o teu pai. Uhum. A tendência para a incomunicação escalar não é nossa. Se o indivíduo conseguir, porque é assim, eles querem nos passar outros veículos, eles querem nos passar correntes mais potentes, eles querem nos tirar do sono, eles querem ver se o indivíduo não morre, tipo, antes de morrer. Então, eles querem nos passar mesmo armas. Eu peço desculpa por esta expressão. Eles querem nos passar elementos que são aseptizantes. Para passarem isso, eles precisam que tu saibas onde estás. É como se fossem dar um curso de bombeiro, mas nunca foste ver um fogo. Onde é que estás? Tu estás num planeta que tem um trauma. Esse trauma provavelmente foi há 250 mil anos. Ou, bem, olha, não sei. Mas apanha a Lemúria, primeiro trauma. Apanha a Atlântida, segundo trauma. E depois concentra-se na Babilónia. E a partir daí, o que é que um trauma faz? Despedaça a psique em partes. Impede o sentido de identidade. E ao impedir o sentido de identidade, impede que o filho encontre o seu pai e a sua mãe. Como? Órfãos. Então esta sede de Messias é uma sede de crianças cuja psique foi fragmentada por traumas lemurianos e atlantes e, claro, há uma sede de Messias. Então o que é que acontece? O que acontece é que vocês têm o verdadeiro Messias e o falso Messias. E ainda têm o verdadeiro falso e o falso verdadeiro. Não sei se isto agora ficou geminiano. Terminando, o que eles estão a preparar é uma síntese falsa. Não há palavra para isto. Nova ordem mundial. Uh, globalização. Uma síntese falsa. O próximo indivíduo que vai ser apresentado como catalisador já não é um indivíduo tipo Churchill, ou de tipo Barack Obama, ou de tipo um tecnocrata branco que acredita nos valores pragmáticos do trabalho e do dinheiro como recompensa de uma vida honesta. Vai ser um indivíduo tipo Deepak Chopra, com 15 raças no sangue, super bem disposto, a dizer: Hey, open your minds. A Terra toda em breve vai entrar numa coisa tipo televisão pimba esotérica. Agora fiquem atentos e vocês vão ouvir o abra a sua mente. Eu não estou. O que eu quero dizer com isto é que vem aí um conclave com Messias de tipo Deepak Chopra falar-nos de campo unificado e de física quântica e de unificação. E à medida que vai falando de unificação, o que eles vão fazendo é confundir em ti o que é ego e o que é psique. Fazer uma nova justaposição. E ao arrancarem o ego, arrancam a psique e deixam-te vazio, robotizado, para eles entrarem aí dentro. Sei onde eu quero chegar?
Desculpa, Margarida. Percebem onde eu quero chegar? O que vem aí é um indiano que fala inglês de Oxford, que tem sangue africano, tem 15 organizações filantrópicas, é exemplar em todos os níveis e vem-nos falar do campo unificado. Isto nas Nações Unidas. Já com as naves a começarem a aparecer nos telejornais. Eu lembro-me há uns anos atrás que há 15 anos, nos encontros de Belém, nós dissemos que ia haver uma bancarrota mundial e que um dia as pessoas iam ter um carrinho de mão cheio de dinheiro e não iam conseguir comprar nada. E as pessoas tinham aquela sensação, o André é muito divertido, que girou de ouvir aqui. E, e dizíamos que Reiki, isso é uma cena, vai ser como cenouras, vai estar em toda a parte. E vai haver pessoas que pagam para desaprender Reiki. Hum, tipo, quanto é que custa deixar de saber Reiki? E as pessoas estavam piadas e não sei o quê. Está aí. Isto com todo o respeito pelo Reiki, não é essa a questão, não me entendam mal. E foram ditas N coisas que não é que se vão acontecer, que já aconteceram. Então eu gostaria que nós ficássemos muito atentos ao facto de que as grandes inteligências que dominam este planeta estão-se a preparar para fazer uma cópia do que foi a esperança da New Age, que era uma síntese, e vão apresentar uma amálgama, não é uma amálgama, é uma réplica. E essa réplica vai ter todas as buzzwords deste momento. Se não tiver as buzzwords, a humanidade não quer saber. E as buzzwords são ecologia, permacultura, sustentabilidade, campo unificado, cura quântica, níveis quânticos. Somos todos um. Abre a tua mente, entrega-te à luz que vem de cima, etc, etc. E é tudo uma cópia.